Bom, gente, mais uma vez eu estou fazendo esse vídeo aqui para o nosso grupo fechado. Eu vou aprofundar nas teorias do último vídeo que eu fiz, que foi sobre a fabricação, né, a fábrica de crise, como que a mídia utilizou as teorias econômicas de John Maynard Keynes para poder fabricar essa crise econômica que gerou esse desemprego que a gente está vivendo hoje. Mais uma vez eu vou aprofundar um pouco mais, então esse vídeo não é para, digamos assim, para a pessoa comum do Facebook. Claro que eu não vou proibir de compartilhar, mas a gente tem consciência que esse vídeo não vai atingir da mesma forma todas as pessoas. É um vídeo que aprofunda um pouco mais. O que eu vou falar aqui é credibilidade do fazedor de política. Todos os assuntos são relacionados à macroeconomia de John Maynard Keynes. Então, credibilidade do fazedor de política, a falácia da composição. Então, depois que a gente fala set the bases, depois que eu criar essas bases teóricas, eu vou explicar como que teve aquela manifestação pré-copa, aquela manifestação, aquele processo de apodrecimento da economia pós-campanha, que a eletricidade, inclusive o preço da energia elétrica foi um pivô, e a crise como efeito a longo prazo, porque o povo comum, ele imagina que o governo tem o poder de flexionar a inflação, flexionar a crise, tudo isso, resolver isso com uma semana, mas não é. Isso é um processo que demora, às vezes, 2 anos para poder surtir efeito. Então, o governo faz uma coisa hoje para surtir efeito em 2 anos. A política monetária para influenciar a demanda que aconteceu depois que estourou a crise, o governo lançou mão de política monetária para influenciar a demanda, para salvar a empresa interna, mas isso não deu certo porque já havia caído a capacidade de produção brasileira. Então, o que todo mundo condena o governo pelo o dólar subiu, né? Eu adoro ver gente, economistas de internet falando, mas o dólar subiu. Não, isso foi uma tentativa do governo de flexionar a política cambial para o produto brasileiro ficar mais competitivo e salvar a indústria brasileira. E a inflação devido ao deslocamento da VPC, que eu vou explicar para vocês o que é. Então, eu vou começar com a credibilidade do fazedor de política monetária. Tudo que acontece hoje na política de todos os países, né, os países abertos, depende da credibilidade do fazedor de política. Por quê? Vamos imaginar que o Banco Central brasileiro prevê uma inflação de 6% para o próximo período. Quem viveu os planos anteriores, os planos monetários anteriores que tentaram congelar a inflação, vai lembrar muito bem como funciona essa questão da credibilidade da política monetária. O governo, através da política monetária do Banco Central, fala, né, espalha para todo mundo. Gente, a expectativa de inflação para o próximo mês é 6%. Então todo mundo vai trabalhar, não para o próximo mês, para o próximo ano. Todo mundo vai trabalhar baseado naquela expectativa de inflação. Os bancos vão trabalhar baseados naquela expectativa de inflação, o comércio vai trabalhar baseado naquela expectativa de inflação. Então, já deu para entender como que é muito importante que haja credibilidade por parte do público quanto ao fazedor de política monetária. O que acontecia antigamente, que toda a política monetária brasileira antes do real dava errado, é porque o povo não acreditava na política monetária. Então o governo falava, a partir de hoje acabou a inflação. Ninguém acreditava, aumentava o preço dos produtos e isso ocasionava sempre o retorno do ciclo inflacionário. E eu costumo pensar, isso eu não tenho certeza, mas eu costumo pensar que o brasileiro é tão colonizado que a partir do momento que o Plano Real colocou aquela ideia de que o real sobe com o dólar, ele conseguiu congelar a inflação, porque o povo não acreditou na política monetária brasileira, o povo acreditou que o real era melhor que o dólar. Então o povo acreditou em paralelo no dólar e por isso acreditou no real e conseguiu frisar, né, congelar a inflação. Então isso foi só para dar uma ideia de como é importante a credibilidade do fazedor de política, que foi uma das coisas que a mídia atacou. Então no momento que a mídia atacou a credibilidade do fazedor de política monetária e atacou a credibilidade do governo, parou-se de acreditar que aquilo que o governo previa para as próximas inflações seria, no caso, realizável, né? O Banco Central teria poder de realizar a política monetária. Agora, outra parte muito importante, que eu inclusive comento nesse vídeo, é uma coisa que faz a gente refletir, é o que Keynes chamou de fallacy of composition, que significa falácia da composição. O que significa falácia da composição? Vamos pensar que você, ou eu, ou até mesmo Dom Maria, do bar, ou seja lá quem for, pensa, eu vou juntar o dinheiro e não vou gastar durante 2 anos porque eu quero comprar uma casa. Isso é uma coisa que funciona, né? A Dom Maria pensou, eu vou gastar só daqui 2 anos porque eu quero comprar uma casa. Mas a partir do momento que a gente expande isso para a economia como um todo,
Isso causa um desastre. Então isso é a falácia da composição. É imaginar que uma coisa que funciona para uma pessoa vai funcionar para a economia como um todo. Então quando a mídia começou a incentivar indiretamente o não consumo, ela não incentivou o não consumo de uma classe. Por exemplo, os jovens de 16 anos deveriam economizar para poder poupar, para poder fazer uma faculdade. Não. Ela incentivou a parada do consumo. E quando você incentiva a parada do consumo na economia como um todo, você automaticamente incentiva a parada da produção, porque é a produção que supre o consumo. Se não tem consumo, não tem produção. Não tem por que ter produção. Então, é isso que gerou a crise. Agora, como que tudo isso aconteceu? Como que uma mídia conseguiu sabidamente, né? A mídia não fez isso. Obviamente, a mídia não fez isso sem querer. A mídia fez isso porque tudo isso foi projetado baseado em teorias econômicas, né? A gente sabe muito bem que se essa teoria existe e ela pode ser aplicada para o bem, a gente pode usar a mesma teoria para aplicar para o mal. Como que isso começou? Vamos recordar naquele período pré-Copa. Né? Aquele período pré-Copa foi quando a oposição começou a fazer a campanha presidencial. A campanha presidencial ainda não tinha nome, estava muito claro quem ia ser o candidato de oposição. A campanha ainda não tinha nome, mas ela já tinha objetivos, que era destruir a credibilidade do governo em questão. Naquele momento, no pré-Copa, os protestos populares, que pareciam simples protestos contra a corrupção, eles tinham uma finalidade. Porque se você coloca um protesto popular em áreas de produção, eu vou colocar um protesto popular na área produtiva de São Paulo. Eu vou fazer um protesto popular, mas eu vou tirar todas as pessoas que estão produzindo e vou colocar essas pessoas para protestar contra o que elas nem sabem o que. Porque tinha gente, eu acho que eu tô protestando por causa do que o ônibus aumentou, eu acho que eu tô protestando contra a corrupção, eu acho que eu tô protestando porque Joaquim Barbosa mandou. Enfim, o pessoal não sabia por que estava protestando, eles protestavam porque a mídia chamava pro protesto. Então começa um problema de demanda externa. Esse foi o primeiro ataque ao Brasil. Demanda externa, porque a partir do momento que, vamos imaginar, eu tenho um supermercado, vamos pensar onde eu moro. Eu tenho o Tesco aqui na Inglaterra e eu penso, gente, eu não posso confiar no Brasil como sendo meu produtor dessa mercadoria, porque afinal de contas o Brasil está entrando em crise econômica. Né? Quando a gente pensa numa pessoa comum, ela não pensa tão profundamente, mas nós estamos falando de empresas super alicerçadas. Então, começou uma crise econômica num país que é meu fornecedor, já começo a procurar outro fornecedor. Então foi assim que essa situação de crise criada pela oposição, que levou as pessoas para a rua para começar a destruir a economia brasileira, ela destruiu um pouco da demanda internacional, mas até então não se tinha tocado na demanda interna. Isso aconteceu verdadeiramente no pós-campanha. Eles imaginavam que iam ganhar. A realidade é essa. Eles imaginavam que iam ganhar, então eles não tocaram tanto na demanda interna porque eles não queriam pegar a coisa tão destruída. No momento que eles viram, perdemos, foi um momento de ataque total. Só que a gente está falando de um grupo que tem a imprensa. Que se o Brasil fosse equilibrado, não, beleza. Tem imprensa do bem, tem imprensa do mal. Não, infelizmente o desequilíbrio é muito grande. A gente sabe que tem imprensa do mal, que pesa muito, e a imprensa do bem, coitadinha, ela é muito pequena. A gente tem muito pouca imprensa do bem. Quando a imprensa do mal entrou atacando e falando assim, teoria de setagem de mídia, né? Agenda setting, só fala-se em crise, só se fala em crise. Crise econômica, crise disso, a eletricidade aumentou, a presidente aumentou a luz. A partir do momento que a setagem se tornou em direção à crise econômica, as pessoas param de comprar. Então, esse é o primeiro ataque da crise, né? É o primeiro ataque da utilização das teorias de macroeconomia de forma reversa para criar uma crise. Isso começa um ciclo vicioso na crise. Por quê? Quando eu crio essa ideia de crise, as pessoas param de consumir, porque as pessoas param de consumir, as pessoas param de produzir, né? Eu não vou produzir se não tem consumo, se não tem gente querendo comprar. Isso causa um problema muito grande, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é o que causou a inflação. No momento em que eu crio uma crise de demanda, eu falo com o povo, não compre, estamos em crise. Eu crio uma crise de demanda, eu freio a produção. Quando eu freio a produção, a primeira coisa que acontece na cabeça de qualquer um empresário que tenha um pouquinho de consciência é: eu não preciso mais de 100 pessoas trabalhando para mim porque não consome-se mais. Como não estão consumindo mais, eu vou mandar embora. Aí começa o ciclo vicioso de desemprego. Mas esse ciclo vicioso de desemprego ele é problemático, porque se o João trabalhava numa metalúrgica e ele foi mandado embora por falta de consumo, o João procura emprego em outro lugar, o João volta para o Nordeste, ele trabalhava no São Paulo, agora ele volta para o Nordeste. Muitas coisas acontecem para
não apenas criar essa desestabilidade financeira, mas diminuir uma coisa que chama fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção é a quantidade que aquele país, naquela circunstância, tem condição de produzir. O que aconteceu, o que eu digo que é um crime contra a economia brasileira, é que esse ataque da mídia, ele diminuiu a capacidade de produção brasileira. Por que ele diminuiu a capacidade de produção brasileira? Porque a partir do momento que ele foi fechando indústrias, foi fechando comércios, ainda que comércios pequenos, a partir do momento que ele foi criando essa situação que fechou a indústria e fechou comércio, essa crise espalhou a produtividade brasileira. Então, aquele comércio, aquela indústria que antes produzia, por exemplo, aquela indústria produzia um subproduto para a indústria B, mas ela teve que mandar 20 funcionários embora. Esses 20 funcionários se dispersaram. Então, entra a parte que eu falo, que é a política monetária, que foi a última tentativa do governo para retornar as coisas no eixo, que é o que causou a inflação. Até então a gente tinha uma crise de demanda, a inflação não estava subindo tanto, mas então o fazedor de política, que não é mãe de Ná, infelizmente, quem faz política monetária, quem faz política fiscal são pessoas de carne e osso como a gente, eles não são paranormais, eles têm que prever e decidir. Quando você prevê você tem que decidir. Eu sou de esquerda, eu vou prever para defender meu povo. Eu sou de direita, eu vou prever para defender o empresário. Então, o que o governo fez, na verdade, foi uma tentativa de defender povo e empresário, flutuando, flexionando a política monetária. O que todo o super inteligente, né, os economistas de internet acham que o dólar sobe, o dólar desce. Não. O governo fez flexionou a política monetária para o produto brasileiro ficar mais competitivo, vender mais no exterior, e vendendo mais no exterior, aquelas indústrias que pararam de vender dentro do Brasil por causa da crise causada pela mídia, elas voltam a produzir. Aí aconteceu o problema da inflação. Porque no momento em que o Brasil abriu as portas para vender mais para o exterior, porque o real se tornou mais barato, então fica mais barato comprar produto brasileiro, aconteceu uma coisa que chama incapacidade produtiva. Por que incapacidade produtiva? A gente tinha capacidade de produzir, vamos falar em PIB, o PIB no valor de 10 antigamente. A mídia chegou, deu o golpe da direita, caímos produção para 5. Só que agora o governo tentou injetar demanda internacional para a gente voltar para 10, mas a gente não tem mais capacidade de produzir 10, porque as empresas fecharam, porque as pessoas que antes estavam super especializadas, elas perderam especialização e agora as pessoas estão dispersas. Então, o crime contra a economia brasileira, o crime da mídia, né, paga pela direita, que trabalha para o internacional, contra a economia brasileira, ela não só colocou a gente em situação de inflação e desemprego, ela colocou a gente em situação de incapacidade produtiva. Hoje, mesmo se tivesse a mesma demanda que a gente tinha há 6 anos atrás, a gente não tem mais capacidade de produzir naquele nível, porque as empresas já não são mais tão produtivas quanto antigamente. Então, na teoria econômica, o que a gente fala que, traduzindo, a curva Phillips, que é a capacidade de produção naquele ponto, a nossa curva Phillips, ela deslocou para a esquerda. Digamos que o Brasil desindustrializou. E aí eu falo sobre por que o Brasil desindustrializar, qual que é o interesse de camadas dominantes em o Brasil desindustrializar. Então eu vou um pouco mais a fundo e abrir o porquê disso tudo, né? A gente tem a maior fonte, talvez o maior estoque de energia do mundo, que é o pré-sal, e um país super industrializado, ele não vai vender esse pré-sal para fora. Se a gente tem indústrias, se a gente tem consumo interno e se a gente tem altos salários, não adianta uma Shell, uma Exxon, nenhuma empresa de fora comprar o pré-sal. O pré-sal só é interessante num local destruído onde as pessoas estão dispostas a trabalhar quase de graça. Então, os processos de colonização do Brasil, né, de segunda colonização do Brasil, não é apenas a compra do pré-sal, é a desindustrialização. Porque a partir do momento que o Brasil é desindustrializado, ele não usa a energia que ele tem disponível. Então o Brasil não precisa mais usar o pré-sal, então o Serra pode ter essa justificativa que a gente não tem por que segurar o pré-sal só para a gente se a gente não tem demanda para tanta energia. E ao mesmo tempo, eles têm mão de obra barata, porque se o país não tem indústria, não tem demanda para o funcionário perde o poder de barganha, e aí a gente vai ver engenheiro trabalhando por $200, a gente vai ver médico, pessoas super especializadas trabalhando na extração de petróleo
por $200, que é o que acontece em países onde eles tomam o petróleo e implementam essa mesma política obscura que eles estão querendo implementar no Brasil. Então, agradeço mais uma vez pela credibilidade, né, que vocês me pediram no outro vídeo. Esse eu tô tomando a iniciativa de fazer para postar no grupo. E espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, pode falar que a gente grava mais. Muito obrigado.